Bom dia a todos. Estou aqui hoje, mais um dia, né? Um dia que as pessoas dizem que é o dia do finado. Tem muitas pessoas por aqui meditando, sentado na sepultura dos seus entes queridos, pensando. Com certeza nos vem à memória muitas coisas. Uma delas é de quando essa pessoa era viva. A gente pensa que a gente brincava, que a gente passeava, tinha um elo familiar, uma comunhão, né? Principalmente eu com minha mãe, eu tinha um elo, assim, uma ligação, um carinho muito grande, uma comunhão muito grande com ela. Mas infelizmente chega o dia, né, em que todos nós passamos para o outro lado da vida. E aqui está a minha mãezinha, Dona Francisca Borges de Oliveira. Hoje eu vim visitar a sepultura dela. Só eu vim. Nós somos 5 irmãos. Os outros, não sei por que motivo, não vieram, ou quem sabe mais tarde ainda vem. Cada um tem seus compromissos. O certo é que eu estou aqui só. Eu não tenho nenhum constrangimento por isso. Acredito que eles venham mais tarde. Mas também não importa muito o dia, né? O dia para nós não é tão simbólico. O importante para nós é o sentimento. Temos a certeza de que a nossa mãe já não vive mais conosco. Passou, já faz 12 anos. O tempo passa rápido, né? E a gente já passou por 12 dias de finados aqui, meditando, gravando reflexões, lembrando de quando ela era viva, como a gente brincava, sorria junto, passeava, andava pelos centros da cidade, e ia receber o dinheiro dela ali no banco. Tudo isso vem à recordação, as brincadeiras que ela fazia, às vezes a gente sorri com algumas brincadeiras. Mas tudo isso aqui na Terra já passou. Agora é só termos a esperança, que é bíblica, de que um dia nós estaremos juntos. A Bíblia diz isso. Quando ela se refere acerca da ressurreição dos mortos, ela está exatamente nos orientando que um dia todos nós vamos se ressuscitar. Uns se ressuscitarão para vergonha e horror eterno, outros para gozar a vida eterna. Mas por que existe essa diferença? Porque as pessoas muitas vezes pensam, não, nós estamos nos céus, e a Bíblia diz que nós vamos se ressuscitar e um dia todos nós vamos se encontrar. Existe uma diferença entre os que irão para um caminho, ou que trilharam um caminho aqui na Terra, e os que trilharam outro caminho também aqui na Terra. A Bíblia diz que aqueles que fizeram aliança com Deus, com certeza, andaram na direção da salvação em Cristo Jesus, porque só Ele é o caminho, só Ele é a verdade, só Ele é a vida. A Dona Francisca trilhou esse caminho.
por muitos e muitos anos. Ela fez a sua reconciliação com Cristo, porque reconheceu que ela era uma pecadora. Muitas vezes nós escutamos insultos. As pessoas se referem acerca de nós e olhando a nossa fé e diz que nós se julgamos salvos. Não, nós não se julgamos salvos. Nós reconhecemos que somos pecador e optamos por um Salvador. E esse Salvador só existe um, que é Jesus Cristo. É só nós meditarmos nas Escrituras Sagradas. O apóstolo Pedro, no dia de Pentecoste, quando ele falou para muitas pessoas que ali estavam reunidos, e também estavam até zombando deles, muitos diziam que eles estavam embriagados. O apóstolo Pedro deu uma palavra e disse: homens, esses homens que vocês estão vendo aí não estão embriagados, porque essa é a 3ª hora do dia. Mas o que aconteceu com eles é que se cumpriu uma profecia, a profecia de Joel, onde ele dizia nesta profecia: eis que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre a face da terra. E aí, esses homens agora estão todos impulsionados pelo Espírito Santo, estão falando a língua de todos aqueles que pertencem a uma nacionalidade e que estão presentes aqui. Isso é mover do Espírito Santo. Naquele discurso, o apóstolo Pedro teve a ousadia de dizer que não tinha nenhum outro nome pelo qual importava que nós fôssemos salvos, a não ser o nome de Jesus. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 9 ao versículo 10, ele diz: porque se com a boca confessarmos e com o nosso coração crer que Jesus Cristo ressuscitou de entre os mortos, seremos salvos. Visto que com o coração todos nós podemos crer para a justiça, e com a boca confessamos acerca da salvação em Jesus. Por que existe essa necessidade, pregador? Porque todos nós somos pecadores. Todos nós nascemos da essência do pecado. Herdamos essa natureza pecaminosa dos nossos primeiros pais. Agora, precisamos reconhecer que existe uma natureza pecaminosa em nossas vidas. E como o pecado nos leva à morte, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas com uma exceção. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, ela está falando na morte eterna. A morte física, todos nós iremos ter um dia. E aí sim é que vem a nossa esperança daquele que fez uma aliança, daquele que trilhou o caminho da paz, aquele que trilhou o caminho do reconhecimento, aquele que compreendeu no seu coração que precisava confessar a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse se perseverou até o fim, segundo a Bíblia, em Mateus capítulo 24, versículo 11, 12, 13 e 14. E por se multiplicar o pecado do mundo, o amor de muitos vai esfriar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Como é o caso de muitos aqui, que têm essa esperança firmada em Cristo,
e perseveraram até o fim, e carregaram a sua cruz, viveram de acordo com a palavra de Deus. Mas, pregador, deixa eu te perguntar uma coisa. Essas pessoas, quando aceitaram a Cristo, deixaram de ser pecador? Não. Não deixaram de ser pecador. Eles são o mesmo pecador que era antes, mas não praticando o pecado da maneira que praticavam. Agora somos pecador, mas lutando contra o pecado. A Bíblia diz, em João capítulo 8, versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. De que é a verdade, quando nós conhecemos, nos liberta? Nos liberta, muitas vezes, de muitas coisas. Da prostituição, da mentira, do roubo, da glutonaria, da bebedice, da inimizade, da porfia, das práticas malignas, daquilo que realmente nos conduzia para o mal. Ao invés de fazermos um elo de amor para com o nosso próximo, nós insultávamos o nosso próximo. Mas agora, não, nós queremos se unir com os nossos irmãos. Sabe por quê? Temos a Bíblia como doutrina para reger as nossas vidas. Nas cartas do evangelista São João, no capítulo 1, no versículo 7, olha o que está escrito. Não só para mim, não só para a dona Francisca, não só para muitos que já estão aqui esperando o dia da ressurreição. Mas diz assim, se nós andarmos na luz, como ele na luz está, nós passaremos a ter comunhão uns com os outros. Olha só como o Espírito Santo nos leva a compreender que para servirmos a Deus não precisamos ser brigalhões, desunidos, presunçosos, avarentos, intrigados com os nossos irmãos, fazendo mal aos nossos irmãos. Não, a Bíblia diz que nós precisamos compreender, que precisamos andar na luz como Ele, Jesus Cristo, na luz está. E se essas coisas funcionarem em nossas vidas, aí sim nós vamos compreender que precisamos ter comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, nos purifica de todo pecado. Pregador, é assim que funciona? Sim. Então quer dizer que a partir do momento em que eu aceito a Jesus, para ter a salvação eu não peco mais? Não, muito pelo contrário. Como eu acabei de dizer para você, você ainda é um pecador, mas você luta para não fazer as coisas que de antemão você fazia. Como disse o apóstolo Paulo, se roubava, não roube mais. Se mentia, não minta mais. Se adulterava, não adultere mais. Se prostituía, não se prostitua mais. Se enganava o teu irmão, não engane mais. Porque sendo assim, Deus compreenderá que o seu comportamento agora é de reconciliação para com Ele. Como devemos fazer isso, pregador? Ainda com vida, como fez a dona Francisca, como fez muitos que aqui estão, esperando o dia da ressurreição em Cristo Jesus para receber os seus galardões. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados. E juntos seremos arrebatados para estar com o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, nos incentivou para dizer assim: consolai-vos
pois uns aos outros com estas palavras, porque sabemos que o nosso esforço em Jesus não será em vão. Esses aqui já não se arrependem mais, porque os que morreram arrependidos já estão garantidos para com Cristo. E os que morreram e ainda não tinham se arrependido, a única coisa que eu posso dizer para vocês é que o próprio Jesus Cristo disse em suas palavras: eu não vim a esse mundo para julgar, mas de maneira que os que não crerem nele, disse ele, já estão julgados. O julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram malignas, ou são malignas muitas vezes. Pregador, nós vamos ser salvos pela prática das obras que nós praticamos? Não. A Bíblia diz que a salvação é uma dádiva de Deus. Efésios, melhor dizendo, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9. Pela graça sois salvos por meio de fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não por meio de obra, para que homem nenhum possa se gloriar. Porém, eu quero te alertar uma coisa, com o meu pouco conhecimento que eu tenho de 42 anos de experiência lutando contra o pecado, lutando contra essa adversidade do mundo. Nós precisamos, sim, fazermos a nossa reconciliação com Deus. Sabe por quê? Muito embora nós não sejamos julgados ou salvos pelas nossas obras, nós seremos galardoados por elas. Imagine o galardão de alguém que só maltratou o seu irmão. Como será esse galardão? Eu tenho capacidade para dizer para você? Não. Mas o Evangelho de São João, capítulo 5, e o versículo 24 diz isso para mim e para você. Ele diz que ele não veio para que você pudesse ter vida, porque quem crer nele não morrerá eternamente, mas terá a salvação. E no último dia, quando ele se ressuscitar, certamente Deus trará ele de volta a uma vida, mas não uma vida física, uma vida espiritual, aonde você receberá um novo corpo para gozar das coisas de Deus, das bênçãos que Deus tem preparada para você. É por isso que nesta manhã, em todos os dias de finado, por durante 12 anos, que são 12 dias de finado que já se passaram depois que a dona Francisca passou para Cristo, passou para o outro lado da vida, eu sempre venho aqui e faço uma reflexão acerca da vida que nós temos, porque ela nos é uma oportunidade para nós arrepender-se dos nossos pecados e da morte que esses aqui já sofreram. Quem viveu aqui e desperdiçou o momento que teve para ter o encontro com Cristo, certamente morreu sem essa aliança. Mas quem passou por aqui e compreendeu,
como diz a palavra de Deus. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou,